Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal Conversa de Vestiário, o lugar com as análises mais sinceras da NFL no Brasil. E vamos de recap da semana 6, né? Uma semana onde eu fui 13-1. Eu errei um palpite, que foi o jogo de ontem, que os Jets me decepcionaram aí. Quase fui perfeito pela, talvez, primeira vez na minha vida. Mas não consegui. Fui 13-1 ainda, uma semana muito boa, ficando em 57-35 no ano, aproximadamente 62% aí dos acertos, que é uma média boa, uma média acima de 55% é uma média boa, então eu tô indo bem. E começando com notícias aí, né? Falando do jogo de ontem que os Jets perderam, os Jets trouxeram Devontae Adams do Las Vegas Raiders para jogar, se reunindo aí com o Aaron Rodgers. Vamos ver se agora vai, né? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso aí no final do vídeo. Mas vamos entrar nos jogos da semana aí, que começou na quinta-feira com Seattle Seahawks e San Francisco 49ers. Esse jogo foi... Qual foi o placar final? Não fez. 36-24 pro San Francisco 49ers. Aí foi um jogo tranquilo para eles, tá? O placar... foi apenas de 12 pontos, mas o jogo não foi muito próximo. Os 49ers dominaram o Seattle Seahawks. Brock Purdy jogando muito bem com 255 jardas, 3 touchdowns. 49ers correu para 228 jardas, realmente amassou o Seattle Seahawks aí no jogo corrido. Seattle Seahawks ainda está com muitos desfalques na defesa, né? O ataque não jogou muito bem. Deebo Samuel, aí, George Kittle fazendo touchdowns, o ataque voltando um pouquinho às raízes. Ainda sentindo a falta um pouquinho do Christian McCaffrey. Não ontem, né? Eles correram para 228 jardas, mas o Christian McCaffrey faz muita falta no jogo passado também. Então os 49ers voltando um pouquinho aí à forma boa que eles tiveram no ano passado. E vamos ver se esse time consegue continuar a sequência de vitórias. Eu acho que eu tenho muita esperança nesse time. Eu acho que os 49ers são um dos melhores times da NFL, independente do recorde deles esse ano. E eles conseguiram uma vitória importantíssima aí na quinta-feira lá em Seattle. Caminhando para domingo de manhã, outro jogo em Londres entre Jaguars e Bears. Esse jogo foi teoricamente aí, jogo em casa dos Bears, mas foi em Londres, então acaba sendo um jogo em casa para os Jaguars, que jogam todo ano lá. E os Jaguars são um péssimo time, tá? A defesa deles é horrível. Caleb Williams deitou e rolou para cima deles, foi 35-16. Exatamente como eu previ, tá? O Trevor Lawrence mais ou menos, ele jogou muito mal no primeiro tempo, no segundo tempo jogou um pouquinho melhor, mas aí os wide receivers estavam dropando as bolas para todo lado, o jogo já estava perdido também. Chicago Bears realmente dominou lá em Londres, e Caleb Williams mostrando melhoras, cara. Ele foi muito eficiente, ele foi 23 de 29 nos passes, 4 touchdowns. DeAndre Swift também correndo mais de 90 jardas, 5.4 jardas por carregada. Então esse time dos Bears mostrando ser um bom time como um todo, e agora o Caleb Williams jogando um pouco melhor. Então realmente essa divisão de Chicago Bears está uma maluquice. O pior time está com 4 vitórias e 2 derrotas. A melhor divisão de longe aí da NFL. E o Chicago Bears mostrando que pode competir sim com os outros times, né? Detroit Lions, Green Bay Packers e o Minnesota Vikings. Vai ser uma divisão muito interessante, muito, muito mesmo. Tá muito boa a disputa aí desses 4 times. O próximo jogo foi às 2 horas da tarde entre New Orleans Saints e Tampa Bay Buccaneers. Esse jogo fez exatamente como eu falei na quinta-feira. O jogo ele virou no intervalo 27-24 pro New Orleans Saints. Começou muito doido esse jogo. Começou 14-0 pro Tampa Bay Buccaneers. Os Saints foram lá, viraram 27-24. E aí no segundo tempo, o Saints basicamente não fez nenhum ponto, não fez nada no ataque. E o New Orleans Saints fez... O Tampa Bay Buccaneers fez 27 pontos sem resposta do Tampa Bay Buccaneers no final do jogo. Esse jogo terminou 51-27 pro Tampa Bay Buccaneers. Tampa Bay Buccaneers correndo muito bem com a bola, com o Algier, o Bijan Robinson aí somando 200 jardas. Esse jogo foi um verdadeiro tiroteio no primeiro tempo, teve até retorno de punch para touchdown, mas no segundo tempo o melhor time se destoou e o Baker Mayfield, depois de 3 interceptações no primeiro tempo, jogou muito bem no segundo tempo e fazendo 27 pontos sem resposta, mostrando realmente que o Tampa Bay Buccaneers são um time melhor que o New Orleans Saints. E o Saints aí sem o Derek Carr, né, com o Spencer Rattler, que jogou bem,
mas no final do jogo aí não teve como. Foi muito defesa do Buccaneers e muito ataque. Os Saints não conseguiram aguentar a avalanche que foi no segundo tempo. E os Buccaneers saindo com uma vitória elástica aí de 51-27. O próximo jogo foi um belo jogo entre Baltimore Ravens e Washington Commanders lá em Baltimore. O que eu tirei desse jogo? Então, o Lamar Jackson terminou com mais de 300 jardas de novo, mas o Jayden Daniels terminou, na minha opinião, jogou um jogo melhor que o Lamar Jackson. Jayden Daniels fez 23 pontos na defesa do Baltimore, que não está sendo a melhor defesa da temporada esse ano, mas tem muitos jogadores bons. O Commanders estava sendo um time que fazia mais de 30 pontos por jogo, fez 23, o ataque não jogou tão bem, mas por falta do jogo corrido. E o Derrick Henry, por outro lado, lá do Baltimore Ravens, correndo para mais de 130 jardas de novo, 2 touchdowns. Lamar Jackson correndo bem com a bola também de novo, e os Ravens foram demais para os Commanders, né? É o que eu falei, os Commanders têm um bom time, a defesa não é tão boa, mas tem um bom time em geral, mas o Baltimore Ravens é um dos melhores times da liga, né? E ia ser demais pro Jayden Daniels aí carregar esse time nas costas. Foi exatamente como eu vi esse jogo acontecendo, e foi o que aconteceu. Baltimore Ravens com a vitória em casa por 30-23. Próximo jogo foi entre Green Bay Packers e Arizona Cardinals. Foi um jogo fácil para os Packers aí, tá? Os Cardinals são um time muito inconsistente. Tem semanas que eles jogam muito bem no ataque, e aí tem semanas que nem essa que eles fazem 13 pontos. Kyler Murray é um jogador muito difícil de se prever. Ele é muito talentoso, mas o que falam ao redor dele é que ele não se esforça muito, ele não estuda muito os oponentes, não estuda muito o tape. E isso mostra, né, no jogo. Tem jogo que ele joga demais, eles fazem mais de 30 pontos, e agora, contra uma defesa boa dos Packers, eles fazem 13. E os Packers realmente jogando melhor. Aí Jordan Love com 4 touchdowns, voltando à forma boa do ano passado. Ele está melhorando a cada rodada. Então o Green Bay Packers com uma vitória muito fácil em casa com o Arizona Cardinals. Próximo jogo foi entre Tennessee Titans e Indianapolis Colts, lá em Tennessee. Não tem muito o que falar sobre esse jogo, tá? O Indianapolis Colts ganhou de 20-17. Os Titans não têm ataque e os Colts têm uma boa defesa. E mesmo sem o Jonathan Taylor, conseguindo aí fazer o suficiente no ataque para conseguir essa vitória lá em Tennessee. Joe Flacco foi o quarterback, não foi o Anthony Richardson de novo. Então, sem muitas surpresas nesse jogo, né? Indianapolis Colts com a vitória lá em Tennessee. E próximo jogo foi entre New England Patriots e Houston Texans. Cara, esse jogo foi o primeiro jogo do Drake May aí como quarterback do New England Patriots, que mostrou um pouco de otimismo, tá? Pro torcedor dos Patriots, que são um time ruim, sim. Mas o Drake May fez 3 touchdowns, lançou 2 interceptações, sim, mas todo novato tem aí suas jogadas ruins, vai lançar interceptações. Mas ele dando um pouco de animação para esse ataque, né? Finalmente fez mais de 20 pontos. O problema é que tomou 41 do Houston Texans, que é um belo de um time, né? Então, sem chance para os Patriots ganhar ontem, tá? Primeiro jogo do Drake May. Mas ele mostrando um pouquinho de otimismo para o futuro aí, os próximos anos, New England Patriots. E o Houston Texans seguindo a boa sequência de vitórias, fazendo bastantes pontos. CJ Stroud teve um jogo protocolar aí, 190 jardas, fez 1 ou 2 touchdowns, se não me engano. Joe Mixon correndo para mais de 100 jardas e o Houston Texans com a vitória fácil lá em New England. Próximo jogo foi entre Philadelphia Eagles e Cleveland Browns em Filadélfia. Jogo que terminou 20-16 no placar apertado, mas por mais que Philadelphia não tenha mostrado seu melhor futebol americano ainda, foi um jogo que teve um field goal bloqueado, que foi retornado para touchdown, então esse placar não deveria ter sido tão próximo quanto ele foi. O que eu tirei desse jogo foi finalmente Jalen Hurts teve um jogo limpo, não lançou interceptações, não sofreu fumbles. A.J. Brown e Lane Johnson, assim como Devonta Smith, fazem uma falta do cacete. A.J. Brown é um monstro, realmente quando ele tá jogando o ataque é completamente diferente. Ele dá aquela ameaça profunda, né, que faz a defesa realmente prestar muita atenção nele, e aí sobra os espaços ali no meio pro resto do time. Devonta Smith ontem aparecendo o Grant Calcaterra pela primeira vez aí, fazendo uma boa partida. Saquon Barkley não teve um bom jogo, mas ele não foi preciso. E o que eu tirei desse jogo também é Nick Sirianni, né, cara? O técnico dos Eagles aí, ele umas atitudes bem moleque. No final do jogo, um jogo apertado contra um time ruim dos Browns, ele foi lá e começou a bater boca com o torcedor dos Eagles, como ele já fez algumas vezes.
E por mais que eu goste de certas coisas do Sirianni, cara, eu acho que ele tem sarrafo para aguentar o torcedor da Filadélfia, que pode ser um saco, tá? O torcedor da Filadélfia é muito pessimista, na minha opinião. O time não está jogando bem como um todo, deveria estar jogando bem melhor, mas ao mesmo tempo eu acho que tem muito pessimismo sobre esse time. Eu acho que é um time de playoffs, eu não acho que seja um time de Super Bowl, não acho que a gente vai conseguir chegar lá esse ano, mas eu acho que as pessoas batem muito no Jalen Hurts nesse ataque, que não está começando bem. Os Eagles são o único time da temporada que não fizeram nenhum ponto no primeiro quarto, mas mesmo assim, a gente ainda tem 3 vitórias e 2 derrotas. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que é um bom time como um todo, mas o time todo não joga bem junto. Então, assim, quando a defesa está jogando bem, o ataque não está jogando bem. Quando o ataque está jogando bem, a defesa não joga bem. Isso pode ser um problema, vai ser um problema. Mas todos os times da NFL esse ano estão mostrando falhas. E os Eagles essas são as falhas. O ataque, o tipo de escolha de jogadas de ataque. E o nosso técnico, que convenhamos, por mais de que eu tenha hoje defendido ele um pouquinho, ele não é dos melhores e, na minha opinião, ele vai sair no final dessa temporada. Mas as pessoas batem muito nos Eagles porque é um time que tem expectativas grandes, né? Nos últimos anos aí tem sido um dos melhores times da NFL, da NFC, e eles estão jogando abaixo do que a gente acha do que eles devem. E é por isso que eu acho que as pessoas acabam até batendo desnecessariamente aí no Jalen Hurts, que por mais que tenha os seus problemas com turnovers, é um quarterback que vence, é um quarterback que a gente não está acostumado a ter na Filadélfia. Um quarterback que ganha jogos quando os jogos estão apertados no final. Desde 15 anos, 10 anos aí, eu venho de uma geração que via o Philadelphia amassando os times que são fracos, e aí quando tinha um jogo apertado no final, sempre dava um jeito de perder. E isso nos últimos 2, 3 anos com o Jalen Hurts não acontece. Sempre quando a gente está num jogo apertado no final, os Eagles dão um jeito de ganhar, 90% das vezes. Então eu acho que tem muito pessimismo em relação aos Eagles. Eu tendo a ser um pouquinho mais otimista, não diria otimista, eu diria até realista. Quando a gente tá mal, eu não vou muito para baixo. Quando a gente tá bem, também eu não fico muito animado, dependendo do que acontece. Então, Philadelphia Eagles com uma vitória importante para continuar na batalha da divisão aí e ficar na cola do Washington Commanders. Vamos ver o que acontece pro resto do ano, né? Mas, por enquanto foi isso. O próximo jogo da rodada foi entre Denver Broncos e Los Angeles Chargers, lá em Denver. Esse jogo foi 23-16, mas estava 23-0 até o último quarto. E aí os Broncos fizeram 16 pontos no garbage time aí, né? A hora do lixo. O que eu tirei desse jogo? Herbert melhorando, né? Ficando um pouquinho mais saudável, jogando um pouquinho melhor. E também os Broncos mostrando um pouquinho de fraqueza no ataque, né? Aquele ataque não tem basicamente só o Courtland Sutton lá, não tem muitas armas pro Bo Nix. E os Broncos têm uma boa defesa e um bom treinador, Sean Payton. Bo Nix está mostrando ser um quarterback ok como novato, então é um time que pode ter otimismo para o futuro, assim como os Chargers, que tem na minha opinião, um puta de um quarterback no Justin Herbert, e agora tem uma boa defesa com Jim Harbaugh lá, no comando do time. Então, os Chargers são um time que, se engrenar e pegar um pouco de sequência, pode ser muito chato aí nos playoffs até, tá? Pode dar um trabalho para os melhores times da NFL e é um time que também com muito otimismo para os próximos anos, para o futuro. Justin Herbert é um quarterback novo, é um quarterback muito bom e Jim Harbaugh é um técnico muito bom. Então, esse time aí pode, nos próximos anos, começar a incomodar até o Kansas City Chiefs ainda da divisão. Então, os Chargers saindo de Denver com a vitória de 23-16, mas esse jogo foi realmente uma lavada, assim, porque estava 23-0 no finalzinho do jogo. O próximo jogo da rodada foi entre Raiders e Steelers, lá em Las Vegas. Steelers 32, Raiders 13. Sem novidades nesse jogo também, né? Steelers são um bom time com um quarterback mediano para ruim. E os Raiders são um mau time, né? Acabaram de trocar o seu melhor jogador de ataque para os Jets. O que eu tirei desse jogo foi Najee Harris finalmente tendo um jogo bom aí, mais de 100 jardas correndo, mostrando muita explosão e cortes muito rápido aí contra a defesa dos Raiders. E Justin Fields correndo também muito bem, 60 jardas, 2 touchdowns correndo.
Um jogo muito protocolar aí do Steelers, saindo de Las Vegas com a vitória, sem novidades, né? Próximo jogo da rodada, sem novidades também, foi entre Falcons e Panthers, 38-20 pro Atlanta Falcons. Foi um jogo também protocolar do Atlanta, basicamente Kirk Cousins fazendo o que tinha que fazer para vencer. Os Falcons dominaram o segundo tempo, que tava até o primeiro tempo estava meio apertado o jogo. E a corrida funcionando, né? Tyler Allgeier e Bijan Robinson somando para 200 jardas. Os dois jogando muito bem, correndo com a bola. E Atlanta Falcons saindo com uma vitória fácil aí de Carolina por 38-20. Próximo jogo da rodada foi a maior lavada da temporada, aí uma verdadeira dominação do Detroit Lions lá em Dallas contra os Cowboys, 47-9. Esse jogo foi uma completa dominação do início ao fim do Detroit, tá? Os Cowboys sem nenhuma chance aí nesse jogo desde o começo. Esse jogo tava 7-3, se eu não me engano, no comecinho pro Detroit Lions, e aí o Dak Prescott lançou uma interceptação na end zone. A partir desse momento aí, 10-3 pro Detroit Lions, e os Lions não olharam mais para trás, eles realmente colocaram o pé no acelerador aí, fizeram um monte de jogadas, trick plays, né, jogadas engraçadinhas aí, jogadores de linha de ataque fazendo touchdown. Foi realmente uma bagunça aí na defesa dos Cowboys. A sensação de que eu tive é que os Detroit Lions foi realmente para envergonhar os Cowboys aí. Colocar meio que o pé na garganta e apertar e fazer eles sofrerem. E foi realmente o que eles fizeram. Lions correndo muito bem com a bola. Jared Goff tendo um jogo muito eficiente, lançando para 3 touchdowns de novo. E só uma péssima notícia aí pro Detroit Lions nesse jogo é que perdeu o melhor jogador de defesa, talvez o melhor jogador do time aí, o Aidan Hutchinson, né? Jogador de linha de defesa que estava liderando a liga em sacks. Foi uma contusão realmente muito feia para quem viu o que aconteceu. Cara, foi tipo quando o Anderson Silva chutou a canela lá não lembro quem, do Weidman, se não me engano, que a canela dele foi para frente, assim, meio que uma fratura exposta. Realmente foi muito feio. Então ninguém nunca quer ver isso, né? Vamos torcer para que ele volte temporada que vem 100%, sem nenhum resquício. Então realmente foi um soco no estômago aí dos Lions, que tiveram um jogo avassalador, mas perderam talvez o melhor jogador do time. Então os Lions têm um belo de um time, eles vão ameaçar muitas coisas aí nos playoffs. Mas, na minha opinião, eles vão ter que ver se eles trocam por alguém aí para suprir o Aidan Hutchinson, a perda que ele vai fazer. E eles têm realmente eles têm aspirações de Super Bowl, esse time, né? Então o Detroit Lions acha que pode ganhar um Super Bowl, e eles realmente podem. Mas eles vão talvez precisar substituir ele pelo menos por uma temporada aí para ver se eles conseguem ganhar dos melhores times da liga. Então Detroit Lions acabando com a raça dos Cowboys, 47-9 lá em Dallas. Próximo jogo foi o Sunday Night entre New York Giants e Cincinnati Bengals. Esse jogo foi 17-7 para os Bengals, tá? Um jogo bem chatinho até. Eu tirei desse jogo Daniel Jones voltando a ser o Daniel Jones, né? Mostrando pra gente que ele não dá pra confiar nele, fazendo nenhum touchdown. Ele teve 1 ou 2 turnovers, se eu não me engano. Cincinnati Bengals aí jogando melhor na defesa, né? Tudo bem que é contra o ataque dos Giants, que não é muita coisa, mas jogando melhor na defesa. E os Giants mostrando que tem uma defesa boa também, porque segurando o Cincinnati Bengals para 17 pontos. O Joe Burrow, que estava vindo de jogos muito bons, mesmo perdendo, estava jogando muito bem. Não conseguiu fazer muita coisa aí contra as defesas dos Giants, mas saiu de lá com a vitória muito importante, porque os Bengals precisavam dessa vitória. Então agora com 2 vitórias e 4 derrotas na temporada, e eles precisam começar a ganhar, continuar ganhando agora, né? Porque Baltimore está com 4 vitórias, 2 derrotas, e Pittsburgh também está com 4 vitórias. Eles precisam chegar lá nessa divisão, né? Eles não vão poder perder muito mais jogos se eles quiserem chegar nos playoffs. Próximo jogo foi entre o Monday Night aí, né? Entre New York Jets e Buffalo Bills, o único palpite que eu errei. Foi um jogo muito esquisito, que ao mesmo tempo que o Buffalo Bills deveria ter ganhado demais, os Jets poderiam ter ganhado também. Esse jogo tava, pouco antes de acabar o primeiro tempo, esse jogo tava 20-10
pro Buffalo Bills. Aí o Aaron Rodgers conseguiu lançar uma Hail Mary para acabar o primeiro tempo, a quarta Hail Mary da carreira dele, né? Então o primeiro tempo terminou 20-17. E aí os Bills e os Jets não fizeram muitos pontos no segundo tempo. Os Jets errando muitos field goals aí, o kicker deles. Se ele acertasse os 2 field goals fáceis que ele errou, esse jogo terminaria 26-23 pro Jets. E o Aaron Rodgers lançou a interceptação aí na campanha final, né? Que foi uma rota errada, na minha opinião, que o wide receiver correu. E o Aaron Rodgers jogou muito melhor, né? Quase 300 jardas aí de lançando. Teve a interceptação, que na minha opinião não foi culpa dele. Mas ele demonstrando um pouquinho de compostura, de orgulho, né? Voltando a jogar bem aí. E agora com a adição do Davante Adams, realmente é o tudo ou nada para os Jets, né? Vamos ver se agora vai ou não. Porque eles estão 2 jogos atrás do Buffalo Bills aí na divisão. Miami Dolphins pode voltar a ser um bom time com o Tua Tagovailoa voltando. Vamos ver o que acontece aí. Mas os Jets precisam urgentemente começar a vencer. E é isso que eles estão achando que vão fazer com o Davante Adams agora no time, né? Eles demitiram um técnico semana passada, agora trocaram pelo Adams. Vamos ver se esse time consegue engrenar um pouco de vitórias. Eu estou muito decepcionado com o que eu vejo dos Jets no geral aí nessa temporada. Achei que eles vão muito melhor. Mas eles ainda têm uma chance. Então vamos ver o que acontece aí. Esse foi o recap do jogo a jogo aí da semana, né? Algumas das... não perguntas, mas algumas das coisas que você deve saber sobre essa semana é que... exatamente como eu falei. Davante Adams no Jets agora é tudo ou nada. Então eles... com um quarterback de 40 anos, o Davante Adams também já tem seus 30 e poucos. Se não for essa temporada, não vai mais, porque talvez seja a última temporada do Aaron Rodgers e os Jets vão por tudo ou nada. Na minha opinião, vai ser nada, porque esse time não tem capacidade de vencer o Super Bowl, na minha opinião. E os Jets, cara, por mais que eles às vezes jogam bem no ataque, às vezes na defesa, nada encaixa. Então, sempre que alguma coisa tá bem, outra coisa vai mal. Eles... parece que é uma maldição, realmente. Os Jets têm um dos piores times da história da NFL, porque eles sempre fazem as decisões erradas, parece. Então, não tem por que acreditar neles só porque o Aaron Rodgers tá lá. Como organização, eles são uma organização ruim. Mas eles acreditam que com a adição do Davante Adams vai melhorar um pouco o ataque. A defesa é boa. Mas vamos ver o que acontece aí, né? É tudo ou nada, que nem eu falei. Então, ou é esse ano ou é nunca pro New York Jets. Outra coisa que eu saí aqui é que o Dallas Cowboys, cara. Dallas Cowboys, eu vou fazer a previsão aqui agora pra vocês, tá? Dallas Cowboys não vai pros playoffs essa temporada. Eles estão com 2 vitórias e 4 derrotas? Não. 3-3. Não, eles estão 3-3. 3 vitórias e 3 derrotas, mas qual é o problema? O problema é que eles estão em terceiro na divisão, atrás dos Commanders e dos Eagles. E tá aqui os próximos jogos dos Cowboys pra você, tá? Aí vocês me falam se eles vão chegar nos playoffs. 49ers, Falcons, Eagles, Texans, Commanders. Aí tem os Giants, Bengals. Aí tem o Carolina, Tampa Bay, Philadelphia e Commanders. Quantas vitórias vocês veem aqui? Porque eu vejo 4. No máximo 5, tá? Talvez eles ganhem um jogo dos Eagles, que eles sempre dividem, né? Um jogo para cada na temporada. Talvez eles ganhem contra os Giants, o Carolina, né? Mas, cara, eu não vejo esse time dos Cowboys vencendo os 49ers. Não vejo vencendo os Falcons. Os Eagles vão ganhar um jogo deles, que nem eu falei, sempre ganham. Não vejo esse time ganhando dos Texans. Não vejo ganhando do Commanders, nem em casa, nem fora de casa. Não vejo ganhando dos Bengals, que estão jogando melhor. E nem do Tampa Bay. Então, esse time vai terminar o ano com 8, 9 vitórias máximo. Esse time não vai para os playoffs. Na minha opinião, acabou a chance dos Cowboys, tá? Eles, e vendo o que eles estão colocando em campo também, né? Estão jogando muito mal em defesa. O ataque está jogando mal também. Eu sei que falta um jogador de defesa importante, que é o Micah Parsons, o Lawrence. Mas... cara, é o que eu falei, não tem como ver mais que 4, 5 vitórias para os Cowboys aí até o final da temporada, realmente. Então, Mike McCarthy vai ser mandado embora no final da temporada, provavelmente. Dak Prescott tá lá para ficar, né? Tem um contrato de $60 milhões por ano. E
tem uma divisão difícil, né? Que por mais que as pessoas critiquem os Eagles são um bom time ainda e tem os Commanders com 4 vitórias e 2 derrotas. Então, pra mim, na minha opinião, acabou pros Cowboys esse ano. E o último ponto que eu coloquei aqui é maior problema dos Eagles. Qual seria o maior problema dos Eagles? Seria o técnico, a defesa, as chamadas de ataque. Na minha opinião, o maior problema é o Nick Sirianni, sim, e o Kellen Moore, também, que é o coordenador ofensivo. Eu não sei quem tá realmente no comando desse ataque, quem faz as decisões. Eu acho que seja o Sirianni, quando corre, quando passa, quando vai para a quarta descida. Mas na minha opinião, o maior problema é o Sirianni e os começos bem ruins do ataque. Então, nenhum ponto em nenhum dos primeiros quartos dessa temporada. Se o time começasse melhor, talvez esse time estaria com muito mais vitórias aí, talvez estaria 4-1, 5-0 até. Então, realmente a defesa, o que me preocupava muito, agora está jogando melhor. O ataque, quando engrena, joga melhor, mas ele não tem muita continuidade. Então a gente tem que continuar correndo com a bola com o Saquon Barkley. Não importa se ele está correndo 2, 3 jardas por carregada, alguma hora o Saquon Barkley vai correr 30 jardas numa jogada. Tem que continuar batendo na tecla igual o Derrick Henry, o Tennessee fazia com ele, os Baltimore fazem agora, igual o São Francisco faz com o Christian McCaffrey. Continua entregando a bola 20, 25 vezes por jogo, vai dar certo. Uma hora vai dar certo. Então tem que ter um pouco de paciência com o jogo corrido. E o A.J. Brown, Lane Johnson agora, né? Voltando, cara, muito importantes. Lane Johnson na proteção e o A.J. Brown para esticar o campo, né? Para manter as defesas ali realmente pisando em ovos. Então esse ataque tem muito potencial. Então eu não sei o que precisa ser feito, se é chamadas, se as 15 jogadas planejadas no começo do jogo, né? Desculpa. Mas o time precisa começar melhor os jogos. E se isso acontecer, se eles começarem melhor os jogos, é um time que pode ser uma ameaça até o final da temporada. Porque eles terminam muito bem os jogos. Então, o maior problema aí, eu falei, na minha opinião, o Nick Sirianni. E em segundo, os começos do ataque. Então foram esses pontos que eu coloquei. Esse foi o recap da semana 6. A gente volta amanhã, provavelmente, com os Power Rankings aí, os 10 melhores times depois de 6 semanas. E quinta-feira tem as prévias da semana 7, né? Vamos ver se eu vou tão bem quanto eu fui essa semana. Mas é isso aí, Fly Eagles Fly, estamos 3-2. A vida foi boa esse final de semana, acertei 13 dos 14 jogos, os Eagles ganharam, os Cowboys perderam. Então Fly Eagles Fly. E até a próxima.